Sejam muito bem-vindos novamente e eu espero que você esteja preparado para ver o lado controverso dos episódios de diversas séries que foram banidos no mundo. O iceberg que eu usei como referência está na descrição, só uma observação. Tiveram alguns tópicos com assuntos mais delicados e outros sem tanta informação que eu não coloquei no vídeo, mas o iceberg está bem interessante e eu diria que algumas coisas até bem absurdas. Então eu espero que vocês gostem e fiquem com o iceberg. Superfície. Porygon, o soldado cibernético. O episódio Porygon, o soldado cibernético, da primeira temporada de Pokémon, foi ao ar no Japão em 16 de dezembro de 1997. Logo após a exibição, foi banido da televisão, devido a vários casos de problemas de saúde causados em crianças pelos efeitos visuais do episódio, principalmente na cena em que o personagem Pikachu destrói mísseis, causando uma explosão com luzes vermelhas e azuis que ficam piscando na tela por alguns segundos. Depois da cena, algumas pessoas começaram a ficar com a visão embaçada, tiveram dores de cabeça, tontura, convulsões e até perda da consciência. Episode when a flashing explosion created from these slowed down images triggered convulsions in hundreds of children. No total foram 685 pessoas afetadas, segundo o Ministério da Defesa do governo japonês. Todos os afetados foram levados para o hospital de ambulância e algumas tiveram que ser internadas. Um estudo mostrou que entre 5 e 10% das crianças tiveram sintomas mais leves. Outro estudo, feito 3 anos depois do incidente, mostra que a maioria das pessoas afetadas não tiveram mais crises. Uma pequena parte das 685 crianças foram diagnosticadas com epilepsia fotossensível. Flashing lights at a certain rate, most commonly between 10 and 20 flashes per second, may precipitate an epileptic seizure. Esse incidente rapidamente virou notícia no Japão e no dia seguinte a TV Tóquio, que transmitiu o episódio, emitiu um pedido de desculpas para a população japonesa e disse que iria investigar o incidente. A Agência Nacional de Polícia do Japão questionou os produtores do programa sobre o episódio. As locadoras e as lojas de animes por todo o país tiraram o conteúdo da série, chegando até atingir a bolsa de Tóquio, e as ações da Nintendo caíram e, claro, a notícia acabou se espalhando no mundo todo. Depois disso, a abertura da série foi refeita e as cenas de outros episódios com luzes piscando em cores fortes foram reduzidas na versão japonesa e depois nos Estados Unidos. Esse episódio ficou 4 meses interrompido de ser transmitido, voltando só em abril de 1998. As emissoras de TV do Japão, junto com os médicos e funcionários, se reuniram para encontrar formas para que isso nunca mais acontecesse, aplicando uma série de padrões na produção de futuras animações, como por exemplo, flashes não devem ser exibidos com uma duração de mais de 2 segundos. Em imagens, principalmente em vermelho, não devem piscar mais rápido do que 3 vezes por segundo. E mesmo se a imagem não tiver cor vermelha, a imagem não deve piscar mais rápido do que 5 vezes por segundo. Senhor Pernas Finas. Exibido em 10 de dezembro de 2004, o episódio 47 da primeira temporada da série de animação Peppa Pig foi banido na Austrália. No episódio, Peppa e George estão brincando juntos. Depois, quando George vai até o banheiro, ele é surpreendido por uma aranha em cima da pia. Ele começa a querer brincar, depois ele pega a aranha e leva para o quarto, e a Peppa, assustada, chama seu pai, e eles ficam num dilema de como tirar aquela aranha gigante dali. Mas no resumo, ela acaba ficando com eles até o final do episódio. Bom, por mais que seja só um desenho, a ingenuidade de uma criança assistindo faz parecer para ela que uma aranha não vai atacá-la, já que o personagem, que também é criança, está brincando com aranha. E a Austrália é um país com diversos casos de animais silvestres que aparecem em casas, até em grandes cidades. É muito comum as pessoas acharem principalmente aranhas gigantes e cobras dentro de casa, ou até mesmo um lagarto de 1,5 metro na parede. Sim, essa foto é real. Então já está mais que explicado o porquê esse episódio foi banido por lá. Crustáceo de meia-idade. Nesse episódio da terceira temporada de Bob Esponja, o Siriguejo está se sentindo velho e por isso ele acorda desanimado. Mais tarde, o Patrick chega no Siricascudo e o Bob Esponja grita com ele da cozinha, perguntando se ele está pronto numa grande noite. Os dois ficam conversando sobre o que vão fazer e enquanto isso o Siriguejo escuta a conversa da porta do seu escritório. Logo em seguida, ele pergunta se ele pode acompanhá-los. Então, os três vão para vários lugares e quando já está bem de noite, o Siriguejo decide ir embora para casa. Mas o Patrick tenta fazê-lo mudar de ideia, dizendo que ele iria perder uma outra coisa. E aqui começa a controvérsia desse episódio. A ideia do Patrick foi invadir a casa de uma mulher e roubar uma roupa íntima. Sim, é exatamente isso. Você não ouviu errado. O Patrick convence o Siriguejo a ficar e, resumidamente, eles três entram na casa de uma mulher aleatória e pegam o que queriam, mas a mulher acorda e acende a luz e, para surpresa de todos, a mulher é a mãe do Siriguejo. Segundo o representante da Nickelodeon, esse episódio foi retirado das reprises na televisão americana devido a preocupações com o enredo e principalmente por causa dessa cena final. Esse episódio foi ao ar pela última vez na Nickelodeon dos Estados Unidos em 14 de agosto de 2018 e estava disponível no Amazon Prime Video até 27 de março de 2021, mas depois foi removido da terceira temporada. Quando você deseja um Einstein. O episódio 22 da terceira temporada de Uma Família da Pesada gerou preocupações dos executivos da Fox pelo conteúdo ser interpretado como antissemita, e eles não permitiram que o episódio fosse exibido no ano previsto, que deveria ter ido ao ar na Fox em 2000, mas só foi ao ar em novembro de 2003 no Adult Swim e na Fox só em dezembro de 2004. Quarented Crab.
Esse episódio da 12ª temporada de Bob Esponja não foi incluído no DVD da 12ª temporada completa, lançado em janeiro de 2021. O nome está escrito de forma estranha, mas parece familiar, Quaranted, ou quarentena. No episódio, alguém possivelmente está infectado com um vírus no Siri Cascudo e todos têm que ficar de quarentena. Um inspetor de saúde chega falando que o Siri Cascudo é um perigo para a saúde e ele suspeita que alguém está com o caso de um vírus chamado Plan Flu. Ele decide então deixar todos no Siri Cascudo de quarentena. E devido à semelhança do enredo com a pandemia de Covid, o episódio foi retirado da 12ª temporada. O meio do iceberg. Remoção Rude, um episódio do laboratório de Dexter que fazia parte da 2ª temporada, mas o episódio foi rejeitado e rapidamente banido pela Cartoon Network por causa dos xingamentos entre os personagens. No episódio, Dexter inventa uma máquina com um sistema de remoção rude e quer usá-la para remover a grosseria da Didi. Então eles começam a discutir até o momento em que a Didi chuta o Dexter, fazendo ele ligar sem querer a máquina, e os dois acabam entrando no sistema que remove a grosseria. Ironicamente, eles ficam com um sotaque britânico. O lado ruim é que acabou criando cópias mal educadas dos dois, e basicamente nesse episódio as cópias ficam sendo mal educadas, se xingando o tempo todo e agindo de forma grosseira até o final do episódio, quando Dexter faz um plano e consegue finalmente destruir as cópias. Uma Cerveja. Na 2ª temporada de As Aventuras de Tiny Toon, o episódio Uma Cerveja foi banido pela Fox Kids pelo fato dos personagens durante o episódio ficarem bêbados. Mas além disso, eles também roubam um carro da polícia e saem dirigindo descontroladamente pela cidade e depois ainda batem numa placa sinalizando perigo e ainda caem de um penhasco direto para um cemitério. Nesse episódio, os personagens infringiram 4 leis: por beberem bebida alcoólica sendo menores de idade, abrir uma garrafa de bebida alcoólica em um parque, roubar um carro e por dirigirem embriagados. O episódio ainda foi incluído no DVD Resgates de Tripulação Louca, mas após a exibição em 18 de setembro de 1991, só voltou à televisão 22 anos depois, em 16 de setembro de 2013, no canal Hub Network. Episódio 847. Em 10 de fevereiro de 1976, estreou o episódio 847 do programa de TV Vila Sésamo, e foi um dos mais rejeitados do programa e é até hoje. Protagonizado por Margaret Hamilton como a bruxa malvada do Oeste, do clássico filme O Mágico de Oz, de 1939. A história é sobre a bruxa perdendo sua vassoura mágica depois de sobrevoar por Vila Sésamo, e foi pega pelo personagem David, que não quer devolvê-la por não confiar nas intenções da bruxa. Então ela ameaça transformá-lo em diversas coisas e também ameaça outros personagens se a vassoura mágica dela não fosse devolvida. Dias depois da exibição, muitas reclamações foram enviadas para a produtora da Vila Sésamo, a CTW, e muitas eram de pais reclamando porque os filhos ficaram traumatizados com a bruxa. E pela recepção ter sido muito ruim, vários testes foram feitos com as crianças, mas o resultado ficou inconclusivo, porque uma parte dos espectadores ficaram fascinados com a bruxa ao invés de assustados. Isso porque o rosto dela pintado de verde fascinou os espectadores que não tinham televisão com cores em casa. Mas mesmo com a inconclusão dos testes, a quantidade de reclamações fez o departamento de pesquisa da CTW decidir não continuar exibindo o episódio. Já em novembro de 2019, alguns trechos foram mostrados no Museu da Imagem em Movimento em Nova York como parte do especial de 50 anos do Vila Sésamo no evento Achados e Perdidos. Cidade de Nova York vs Homer Simpson. Exibido na Fox dos Estados Unidos em 16 de setembro de 1997, nesse episódio da nona temporada de Os Simpsons, a família Simpson viaja para Manhattan, Nova York, no objetivo de recuperar o carro do Homer que foi roubado por Barney Gumble, que depois abandonou o carro próximo aos edifícios do World Trade Center. O episódio foi bem recebido pela crítica, sendo considerado um dos melhores episódios da série, e a trilha sonora ganhou 2 prêmios Emmy. Mas após os ataques de 11 de setembro de 2001, o episódio foi banido em vários lugares, por mostrar os edifícios do World Trade Center como ponto principal da trama. Com o passar dos anos, o episódio foi voltando a ser redistribuído em alguns lugares, mas certas partes são editadas. O Dia de Porto-Riquenho. O polêmico episódio 29 da última temporada da sitcom Seinfeld teve a segunda maior audiência de todas na série, atingindo cerca de 38,8 milhões de espectadores, só ficando atrás do último episódio da série. E a controvérsia foi causada pela cena em que Cosmo acidentalmente queima a bandeira do Porto Rico, que está dentro do carro, e depois pisa para tentar apagar o fogo. Isso certamente gerou uma série de reclamações de ativistas porto-riquenhos, e protestos foram feitos do lado de fora do prédio da NBC em Nova York. E o canal NBC, que transmitiu o episódio, pediu desculpas e proibiu que o episódio fosse exibido novamente no canal. Os dois escritores do episódio, Stephen Corrin e David Mandel, comentaram que apesar do título, o episódio não tem nada a ver com os porto-riquenhos e que eles poderiam ter mudado o cenário para qualquer desfile dos muitos que ocorrem em Nova York, sem alterar muito a história ou os diálogos. Já em agosto de 2002, a Sony Pictures Television, que distribui a série, incluiu o episódio 29 na temporada com a cena da bandeira, dizendo que já tinha passado tempo suficiente desde seu lançamento e por isso o episódio foi incluído na temporada. Águas Profundas.
A Beleza e a Praia. Desse episódio de Pokémon Indigo League, eu nem preciso falar muita coisa. Ele foi banido por esse motivo aqui. Acho que eu não preciso falar mais nada. Por ser um desenho popular entre as crianças, a cena certamente repercutiu de forma muito negativa e o episódio foi banido no Japão. Não saia de casa sem ele. O 10º episódio da primeira temporada de A Família Orgulhosa é o único que não está disponível nem mesmo no Disney Plus, por problemas de direitos autorais da música Independent Woman. O episódio foi exibido na TV pela última vez há 11 anos atrás, em 30 de abril de 2010. O Melhor Amigo do Homem. Esse episódio da segunda temporada da animação Ren e Stimpy gerou muitas críticas da própria Nickelodeon e foi banido por conter cenas de agressão. Inicialmente o episódio seria exibido em agosto de 1997 na Nickelodeon, mas não foi aceito e só estreou na TV em 2003 no canal Spike TV, mas como um spin-off da série Ren e Stimpy e voltado para adultos, chamado Ren e Stimpy Adult Party Cartoon. Stark Raving Daddy. O primeiro episódio da terceira temporada de Os Simpsons, Stark and Raving Daddy, exibido na Fox, nos Estados Unidos, em setembro de 1991. O Homer acaba indo com uma camisa rosa ao trabalho, porque o Bart deixou seu boné vermelho na pilha de roupas brancas que estavam para lavar. Chegando no trabalho, Homer é mal visto por ser o único usando uma camisa de outra cor, ao invés da branca, que é a cor usada pelos funcionários na usina. Por conta disso, ele acaba sendo interrogado e depois um papel com questões para ele assinalar são entregues, mas ao invés dele responder, ele simplesmente deixa de lado e quem acaba respondendo é o Bart, só que ele não lê nenhuma questão, ele simplesmente assinala tudo como sim e entrega pro Homer. E algo estava bem errado naquelas respostas que fez o Homer ser levado a uma instituição mental e lá ele conhece Leon Compovis, que diz ser Michael Jackson. Inclusive o próprio Michael Jackson dublou os diálogos de Leon, mas não teve os créditos da dublagem por questões de contrato. O Michael dizia que era fã do desenho e quis fazer uma participação especial. E nesse episódio a Lisa está fazendo aniversário e o Leon canta para ela como parte de uma promessa do Bart que o presente da Lisa seria o melhor de todos. A música cantada por Leon foi escrita pelo Michael Jackson especialmente para o episódio, mas quem dublou a voz nas canções foi o cantor americano Kip Lennon, porque Michael Jackson não podia por questões contratuais com sua gravadora. Em 2019, depois da estreia do documentário Living Neverland sobre as alegações de abuso contra Michael Jackson, os criadores decidiram retirar Stark Raving Daddy dos serviços de streaming, incluindo o Disney Plus. Na época, a Disney estava prestes a adquirir a Fox, e no DVD da terceira temporada, na edição de 2019, foi reeditado e disponibilizado sem esse episódio. Dubos Voadores. O último episódio da animação Tailspin da Disney estreou em 8 de agosto de 1991 e logo após foi banido da programação por causa do conteúdo duvidoso. No episódio, o personagem Baloo vai entregar uma caixa parecendo ser um presente para o personagem Ten Brian, mas sem saber que dentro da caixa na verdade tem uma bomba. A cena foi interpretada como sendo um ato terrorista e o episódio foi banido, inclusive no Disney Plus. O Abismo. A Lenda de Dratini. A Lenda de Dratini, episódio 35 da primeira temporada de Pokémon Indigo League. Ash, Misty e Brock chegam em um lugar chamado Zona do Safari e imaginam que vão conseguir capturar vários Pokémons facilmente. Nesse lugar, eles encontram um diretor chamado Kaiser, que parecia saber algo sobre a lenda do Pokémon Dratini, mas ele não fala nada sobre isso. Mesmo assim, eles tentam extrair informações de Kaiser e fazem planos para capturar o Dratini. E o Ash, animado, começa a cantar, mas o Kaiser perde a paciência e de repente pega uma arma e aponta para o Ash. Claramente, por conta disso, o episódio foi cancelado em inglês por mostrar Kaiser ameaçando atirarem Ash. Como foi cancelada, não tiveram dublagens de outros países fora da Ásia. Alive and Chicken. Esse episódio da série 101 Dálmatas ficou muito conhecido por ter sido banido por quase 20 anos. Isso após o ataque terrorista em 11 de setembro de 2001 e por conta da cena em que o personagem Spot pilota um avião ao redor de um prédio e depois ele colide com uma torre de energia. Esse episódio foi lançado em 1997 e ficou banido do final de 2001 até junho de 2020. No lançamento do Disney Plus, o episódio foi recolocado no catálogo. O Sr. Hatburn e o Alguém Especial. O episódio da 22ª temporada da série Arthur, exibido em maio de 2019, repercutiu muito pelo fato do personagem Sr. Hatburn se casar com outro homem. No episódio, os amigos e alunos de Hatburn ficam surpresos por saber que ele irá se casar, mas em nenhum momento um personagem fica surpreso pelo fato dele ser gay. A surpresa dos alunos foi por saber que um professor tem uma vida fora da escola. Em uma entrevista ao canal CBC, o criador da série, Mac Brown, disse que quis passar uma mensagem importante com o episódio. Ele falou sobre a importância dos pais assistirem com os filhos porque vão poder explicar as coisas e que as crianças precisam saber o que está acontecendo no mundo. Super Melhores Amigos. Os Super Melhores Amigos em South Park é uma organização de super-heróis composta pelas principais figuras religiosas no mundo e um personagem que usa um uniforme semelhante ao Aquaman. E isso porque esse grupo de super-heróis faz uma clara paródia da famosa série e spin-off Os Super Amigos da Liga da Justiça. Eles percorrem o mundo para combater diversas ameaças malignas. E como em South Park limite é uma palavra que não existe, já dá para imaginar as ações duvidosas dos personagens. O episódio foi retirado do South Park Studios por causa de ameaças feitas contra os co-criadores da série.
Bom, espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou do vídeo. Já aproveita e deixa uma sugestão de outros temas para os próximos. Esse tipo de conteúdo dá um trabalhinho para fazer, então considere deixar um like. Se você conheceu o canal agora, eu te convido a se inscrever. Cada inscrição é importante e me motiva a continuar trazendo um conteúdo cada vez melhor para vocês. E bem, é isso. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.